DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube, abre seu espaço para mais uma entrevista especial. Estamos aqui com o jovem, o Alessandro Ladeira, até então este o nome dele, mas dentro de poucos dias se tornará mais um diácono na nossa Diocese. Então, Alessandro, seja bem-vindo aqui no Estúdio Sementes de Esperança para esse bate-papo que vamos fazer com o nosso público da DATV. Eu que agradeço, primeiramente, Cidinha, pelo convite de estar aqui nos estúdios da DATV, uma alegria muito grande, né, a evangelização mais adiante, né, mais além, a serviço do Reino de Deus, também a serviço da comunidade, da igreja. Então é uma alegria muito grande estar aqui nos estúdios, gravando, né, com vocês, para falar um pouco da minha caminhada, né, também da ordenação que já se aproxima. E já entrando nesse tema da ordenação, sabemos que para chegar até aqui foi um longo caminho que você trilhou desde o seu chamado a essa vocação e todos os passos necessários para chegarmos até aqui. Como é que você sentiu esse chamado para um dia a vocação presbiteral, Alessandro? Isso, Cidinha, explicar o chamado de Deus é difícil, né? Tem um professor que lecionou para mim lá no curso de filosofia, ele falou, é difícil a gente explicar o chamado de Deus. Mas posso dizer, Cidinha, que começou desde pequeno, né? Morando lá no sítio, na região de Autônia, né? Autônia pertence à diocese de Umuarama, né? 350 quilômetros aqui de Arapongas. Reside ainda lá minha irmã, né? Mora no sítio e tal. Porque sempre fui criado em uma família católica, cristã. Então aprendi, né? Caminhar na comunidade, na igreja, nos grupos de vivência, né? Mesmo no sítio, Cidinha, com muita dificuldade, mas acompanhava os meus pais, né? Então, posso dizer que ali surgiu a vocação. Mas a gente vai crescendo, não cresci muito, né? Mas a gente vai crescendo, a gente vai crescendo, Cidinha, e não sumiu, não desapareceu, né, esse desejo. Talvez seria normal que desaparecesse, não sei, né? Jovem, adolescente e tudo mais. Mas não, permaneceu. Aquele ditado, aquilo que é de Deus permanece. Então, crescendo, né? Fase da adolescência, continuando esse chamado de Deus no coração. Depois, Cidinha, mudamos, minha família e eu, nós mudamos para Arapongas, né? Então, ali na comunidade, Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Caravelli, foi fazer parte da comunidade, né? Porque é uma outra realidade. Sítio, cidade. Muda bastante. Né? Muda bastante. E aí comecei a ajudar na catequese, né? A catequese de terceira etapa, quarta etapa, depois, crisma. E aquele desejo, Cidinha, continuou no coração. Comecei a trabalhar numa empresa de móveis, né? Fiquei nesta empresa 4 anos e 7 meses. Deixei para ir para o seminário. Depois ali também conheci o padre Valdecir Ferreira, a irmã Nelly Bortolotto, né, a irmã religiosa Palotina, né, hoje não mora aqui mais em Arapongas. E ela motivou ele também, né, vamos fazer os encontros vocacionais, Alessandro, vamos. Eu não queria ir, Cidinha, não vou, não estou preparado. E o padre Valdecir ligava na casa da minha tia, que eu morava com a minha tia, né, depois, na verdade, que fui morar com os pais, que eles vieram depois, e falava não, Cidinha, ele ligava, vamos, Alessandro, fazer o encontro, isso no ano de 2009. Não, padre Valdecir, eu não quero e tal, não vou não. Mas ele conseguiu, ó, Cidinha, conseguiu. Pela insistência. Né, não foi bem ele. Não foi bem ele. Sabe que Deus tem os próprios caminhos e talvez alguns dão uma resposta mais imediata, outros precisam de um certo tempo para que tenha uma resposta madura também. Porque eu penso que muitas vezes acontece até uma resposta imediata, mas a pessoa não ter toda aquela certeza e depois do passo dado ela recua. No seu caso, pelo jeito, Deus foi trabalhando silenciosamente no seu coração, exatamente, até que o seu sim pudesse acontecer? Com certeza, exatamente, Cidinha, porque Deus usa pessoas, instrumentos, né? Exato. Irmã Nelly, padre Valdecir, depois a Suerene, que é lá da comunidade, trabalhava no SAB na época, instrumento, pessoas, né? E eu fui fazer o primeiro encontro vocacional, Cidinha, em 2010. E lá no seminário, né, tem muitas frases bonitas, vocacionais, né? Outdoor, tudo, né? Cartazes. E uma frase que me chamou a atenção, Cidinha, eu
trago em minha vida, desde já na caminhada há 8 anos, então trago comigo essa frase há 8 anos. Uma frase de Edith Stein, e ela vai dizer assim: não sei para onde Deus me leva, mas sei que Ele me conduz. E essa frase, Cidinha, me deixou assim, me marcou, né? Impactou naquele primeiro encontro vocacional. E sabemos que Ele tanto está te conduzindo que depois desse encontro vocacional, trilhado todo o seu caminho no seminário, você está agora numa contagem regressiva para receber aí a ordenação como um diácono transitório, sabemos, até porque depois vamos falar um pouquinho da ordenação presbiteral. E como que hoje você, revendo esse caminho que você trilhou e nessa contagem regressiva para essa celebração que é sim uma mudança de vida muito grande, como é que você está se sentindo diante disso, Alessandro? Olha, Cidinha, o coração fica assim, como dizer, né? Eu acho que a ansiedade ela é maior, né? O desejo, né? O querer, né? Quero ser padre, primeiramente então ser diácono, transitório, transição, porque depois virá a presbiteral. Então, um pouco essa ansiedade, o coraçãozinho fica apertadinho, mas no sentido de alegria, né? Sempre a emoção contagia, no sentido de alegria, de felicidade, não porque concluí uma etapa, Cidinha, concluí uma etapa, está iniciando uma nova etapa, né? A diaconato transitório, depois a sacerdotal, é outra etapa, é outra fase, né? Depois que passamos 8 anos no seminário, filosofia, teologia, né? Propedêutico, alguns ficam mais tempo, seminário menor, né? Depois que passa toda essa fase, é a primeira fase. Ah, mas terminou então a formação? Não termina a formação quando termina os estudos. Pelo contrário, né? O padre, o diácono, o futuro padre, sempre tem que se atualizar, se formar, pós-graduação, mestrado, futuramente doutorado, sempre continuar se formando. A formação é permanente, né? Permanente. Então, Cidinha, essa sensação de alegria, ansiedade, né? Coraçãozinho apertado, mas no sentido de que bom, que bom. Valeu a pena. Valeu a pena. Está valendo a pena. Está valendo a pena. Nós queremos ouvir o seu valer a pena agora no dia da ordenação, na sexta-feira. Com certeza. Alessandro, eu já com vários padres que tive a alegria de entrevistar e falar de vocações, e todos acabam comparando a ordenação, assim como os casais que se preparam para a constituição de uma família, para o sacramento do matrimônio. Sabemos que é uma mudança de vida. Exato. Ou um sim à igreja, ou um sim de um para com o outro, é um compromisso que se assume segundo aquilo que Deus nos ensina, até a morte, vamos estar honrando tudo isso. Agora, o seu caso, já há tempos, né, convivendo com outros seminaristas, a gente sabe que é como uma escada que cada qual está subindo os seus degraus, e você agora chegará nesse patamar de diácono. E você terá um diferencial perante os nossos jovens sacerdotes na nossa diocese, porque você será o primeiro diácono a ser ordenado pelo novo bispo que chega na diocese de Apucarana, que é o Dom Carlos José de Oliveira. Vocês já conversaram um pouco sobre isso, uma vez que ambos estarão estreando nessa nova situação? Já sim, Cidinha, já conversamos, né? Ele chamou, convidou o Alessandro, venha na casa episcopal, né? Para a gente conversar um pouco, marcar a ordenação, né? Então, Cidinha, a expectativa quanto dele e a minha é a emoção realmente, né? O bispo, né, vai ali ordenar diácono, depois vai ordenar padres, né? Eu serei o primeiro diácono que ele vai ordenar. Então, a primeira ordenação é a minha. Depois, no sábado, ele ordena um padre. Eu não serei o primeiro padre que ele vai ordenar, né? Então, vai ser ordenado um padre religioso da congregação dos Josefinos, né? Lá no Santuário São José, em Apucarana, dia 6 de julho. Então, enquanto ordenação, eu serei o primeiro, né? Não como padre, mas enquanto ordenação, a primeira do nosso bispo e diaconal, né? Serei eu. Então, acredito que para ele deve ser uma emoção muito grande, né? Como bispo, como pastor, e para mim também, né? Imagina, né? O primogênito, né? O primogênito. Então, acredito que é isso, tinha a sensação de uma alegria muito grande, né? Acho que ela, como diz, a alegria contagia.
e a experiência é sensacional, muito boa. E eu costumo dizer que dias de ordenação, creio que é dias de uma festa lá no céu, festa, né? uma grande festa. É mais um que vem vivenciar aí aquele chamado que Jesus já fez a seus apóstolos há 2000 anos, continua chamando, continua tendo esse sim e recebendo novos operários para essa messe gigantesca que é o nosso mundo. Quando eu comentei como um diácono transitório, porque sabemos que a nossa diocese tem uma história bonita também com os diáconos permanentes, na sua grande maioria homens casados, pais de família, impossibilitados de se tornarem sacerdotes, como diáconos permanentes ajudam e muito nas nossas comunidades. Já para os seminaristas e sacerdotes, o diaconato, ele é, como eu comentei aqui mesmo, um degrau que se faz antes da ordenação presbiteral. Exatamente, Cidinha. Como nossa diocese é a diocese do diaconato, temos nossos diáconos casados, né? Então, permanentes, e nós, no caso, diácono transitório, transição em via da ordenação, em vista da ordenação, então, presbiteral, né? Então, tem esse sentido realmente, né? Você se preparar, né? É um período transitório, prescreve no Código de Direito Canônico 5 a 6 meses esse processo de transição, mas sabemos que cada bispo tem o seu governo, né? Na sua diocese, então ele pode 4 meses, 3 meses, 5 meses, depende, né? Vai depender muito do bispo e a necessidade da igreja. Então, é um período, é um processo que nós vamos vivenciar e vivenciar com alegria. Até o Dom Carlos perguntou, Cidinha, como que é na nossa diocese a questão da ordenação diaconal? Se nós valorizamos a ordenação diaconal. Dom Carlos, nós fazemos uma festa. Nós fazemos uma festa. Respondi assim para o Dom Carlos. Dom, fazemos uma festa. Porque aí ele mesmo citou, Cidinha, Alessandro, fui ordenado bispo, mas não apaga a ordenação diaconal, que é o primeiro grau da ordem, não apaga a ordenação presbiteral, que é o segundo grau da ordem, não apaga. Pelo contrário, soma, né? Se liga, interliga, então é somado. Então não tem como ser padre sem ser diácono, né? Então tem que ser diácono primeiro para depois ser padre. Então é um processo de transição, né? Em vista da ordenação, então, presbiteral. É um tempo, né, que pode assistir casamento, realizar batizado, né, abençoar e tudo mais. E em eventos importantes na diocese, normalmente é o diácono que leva o evangelho, que faz a leitura, proclama com todas as honras, né? É o serviço do altar, da palavra e da caridade, né? Então, o diaconato tem esse sentido. Servir ao altar, ajudando, auxiliando os padres, o bispo, depois a palavra. Perguntaram para mim, Alessandro, mesmo com o Papa, é o diácono que proclama o Evangelho? Serviço da palavra. Sim, é o diácono. Olha que honra já um grau como esse que eles recebem. É bom nós trazermos aqui no programa, porque às vezes alguns falam, mas é só diácono, não é um padre ainda. São os processos que a nossa igreja tem dentro da sua beleza e da sua valorização por cada estágio que se passa um escolhido de Deus. E quem sabe um dia chegar aí também a um bispo ou outros caminhos, tudo está nas mãos dele, né, Alessandro? Exatamente. Mas como nós falávamos, a data da ordenação diaconal já acontece agora nesta semana, mas a presbiteral ainda não está marcada, mas provavelmente acontecerá ainda em 2019. Isso, Cidinha, a diaconal já está marcada, então é próxima sexta, né? E a presbiteral, aquilo que eu falei, né? Vai depender muito. 5 meses, 4 meses, 6 meses, segundo o nosso bispo, ainda nesse próximo semestre, que já iniciamos hoje, né? Então, nesse semestre que iniciamos hoje, até o final do ano, acredito que já saia a ordenação presbiteral. Nós quisemos, antes da ordenação, que acontece agora na próxima sexta-feira, fazer essa conversa com ele nesse ambiente de tranquilidade aqui no estúdio, porque a DATV estará fazendo toda a cobertura da ordenação diaconal, mas por ser exatamente o dia dessa grande festa,
as emoções afloram, as ocupações no dia também são grandes, talvez a gente não tenha a mesma tranquilidade de um bate-papo como nós fizemos aqui hoje, para apresentar para vocês um pouquinho de quem é o Alessandro Ladeira. Mas queremos depois trazê-lo aqui no estúdio, o diácono Alessandro Ladeira, e com a graça de Deus, o padre Alessandro Ladeira também, acompanhando essa caminhada bonita que ele está trilhando para se tornar mais um nesse anúncio da palavra de Deus. Alessandro, antes de encerrar essa entrevista, agora você aproveita o nosso público que está assistindo lá para se direcionar a ele, abrindo o seu coração nas vésperas dessa ocasião tão especial que você está vivendo. Então, Cidinha, por ser filho de Arapongas, né, minha família reside ali no Caravelli, pertence à comunidade Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Então, para mim é uma alegria muito grande, né? Filho desta cidade, filho de Arapongas, trabalho na Paróquia Santo Antônio de Pádua, aqui em Arapongas, e serei ordenado na Paróquia São Francisco de Assis, aqui em Arapongas também. Então, olha só, Cidinha, segurar as duas ordenações em Arapongas é um privilégio enorme, né? Enorme. Porque vai ser na Paróquia São Francisco. Meus 2 últimos anos, Cidinha, de pastoral, né? 3º e 4º ano de teologia, então realizei ali, na Paróquia São Francisco. Na época era o padre Rui, depois agora atualmente o padre Oscar. Ambos os dois convidaram para fazer a ordenação, então, diaconal ali na comunidade. E quando o Dom Carlos perguntou, Cidinha, aonde vai ser a ordenação? Eu não tive medo de dizer, na Paróquia São Francisco de Assis. Ele perguntou por quê, eu respondi, né? Coloquei a minha justificativa, então ele acolheu. Né? Então, o padre Nilson, da Guadalupe, padre Laércio, onde eu estou, padre Oscar, estão de acordo, Alessandro? Estão de acordo. Então, Paróquia São Francisco de Assis, dia 5, agora de julho, próxima sexta-feira, Cidinha, primeira sexta-feira do mês, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, né? Então, uma alegria muito grande, às 20 horas, porque é um horário talvez um pouco mais tarde, Cidinha, para que o povo de Deus, aqueles que vêm de outras paróquias também, né, possa vir com mais tranquilidade, sair do seu trabalho, né, se arrumarem e vir. Porque, Cidinha, vem o pessoal das paróquias por onde eu trabalhei, lá de Ângulo, de Flórida, de Rio Bom, da Paróquia Cristo Sacerdote em Apucarana, enfim, aqui da cidade. Então o horário não ficou um horário ruim, não, ficou um horário bom. Às 8 da noite, né? O tempo, talvez demore um pouco mais, porque é uma missa solene, bonita, né? Solenemente celebrada, talvez umas 3 horas, depende muito, né? Mas não importa o tempo, né? Quero convidar todos vocês que estão nos acompanhando aqui no programa, venham participar, né? Venham rezar comigo, venham se alegrar comigo nesse momento importante para a minha vida e também para a nossa diocese particular de Apucarana. Primeira ordenação diaconal do nosso bispo Dom Carlos José. Serei o primogênito, então venham se alegrar comigo. Claro, peço desde já as orações, né? Intensificar as orações nessa semana de tríduo vocacional na Paróquia São Francisco, começando então amanhã, terça, quarta e quinta, tríduo vocacional. Passarão pela paróquia 20 padres já confirmados. Primeiro dia, 7 missas. Segundo dia, 6 missas. Terceiro dia, 7 missas. Em vários locais, Cidinha, estará acontecendo então as Santa Missas, sempre às 8 horas, em várias comunidades de todo o território da paróquia São Francisco de Assis, que é aproximadamente 35 mil habitantes. Então queremos atingir a paróquia em um todo, celebrando, tendo a visita das irmãs também nos colégios, dos seminaristas, uma semana recheada de emoção, de oração e de evangelização através da missão. Todo esse preparativo porque a ocasião, sem dúvida, merece. Alessandro, desde já, voltamos às orações também, para que tudo corra da maneira como está sendo bem preparado e que possa receber essa ordem do diaconato, seja mais um a integrar já mais ainda ativamente a vida da nossa igreja. A Paróquia São Francisco de Assis, eu me lembro de ter registrado lá a ordenação tripla, que foi do padre Douglas, o padre Anderson e o padre Renato. Exatamente. 3 padres jovens e muito atuantes na nossa diocese, cada qual no seu trabalho.
que você seja mais um também em breve a estar conosco. Opa, com certeza. Muito obrigada pela presença, pela simpatia desse bate-papo e que vocês então acompanhem esse vídeo e o que estaremos apresentando depois de toda a cobertura feita na ordenação diaconal do Alessandro Ladeira. Muitas novidades essa semana para vocês na DATV. Por isso, entre lá e se inscreva no nosso canal youtube.com/Diocese de Apucarana, acompanhe a nossa programação, esteja sempre atualizado porque notícias não nos faltam. Até uma próxima oportunidade.